Fala pessoal, voltamos a gravar os episódios do Asmontech Talks, hoje com o episódio número 4, onde eu trago aqui um grande amigo, William Ito. Obrigado, William, pela presença. William é sócio-diretor da LWN Engenharia e atua há mais de 18 anos na área de salas limpas, HVAC, ambientes controlados. A gente vai conversar um pouco sobre uma série de temas, novas tecnologias, materiais, técnicas de certificação, entre outros. William, muito obrigado pela sua presença. E para começar, cara, eu queria que você contasse um pouco aí da sua experiência profissional e como a gente chegou até aqui. Maravilha. Felipe, obrigado pela oportunidade de conversar, de trocar ideia, de trazer debates super interessantes na nossa área. Eu acho que a gente divulgando, a gente conversando, a gente vai melhorar o nosso mercado subindo a régua aí. Com certeza, Então, com certeza. mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Poxa, como a gente chegou aqui? Foi uma ligação sua, a gente já tem uma longa, né, um longo relacionamento, a gente já se conhece desde 2000 Eu acredito que 12. 2012, né, mais ou menos. Acredito que seja. Pode ser que eu esteja enganado aí, mas 12, 11 talvez. Sim. Foi uma obra que nós fizemos lá no Butantã. Sim. É uma obra grau A, grau B, foi um tempo recorde. Depois a gente fala sobre ela, mas foi bem bacana. E William, vamos voltar lá no início, né? Tá. 2011, 12 a gente trabalhamos juntos no Butantã, mas hoje a gente sabe que tem o nosso mercado não é muito divulgado, né? Eu brinco que assim, é difícil a gente atrair talentos para o nosso mercado. Como que foi essa opção sua? Como que você chegou nesse mercado? Como que você entrou nesse mercado de indústria, no caso da época do Butantã, indústria farmacêutica, mas enfim, ambientes controlados em geral? Tá bom, vamos lá atrás. Em 2005, precisava trabalhar, precisava estagiar. Eu tinha ficado 2 anos e meio no Japão. Era um sonho, né? Eu sou descendente de japonês. Via meus tios indo pro Japão e eu falei, poxa, eu quero ir. Tranquei a faculdade e fui pro Japão, fiquei 2 anos e meio. Depois eu voltei e falei, putz, agora eu preciso trabalhar. Então, não dá pra enrolar mais. Não dá. Então eu olhei no quadro de estágios, eu falei, quem que paga mais? E foi bem assim, Felipe. Pô, quem que paga mais? Pô, essa aqui, ó. Tirei, saquei. Aí cheguei lá, liguei, né? Mandei e-mail. E o meu ex-chefe, o Miguel Ferreiros, né? Então, sou muito grato. Me deu a oportunidade. Eu mandei mensagem, mandei lá um e-mail e ele, pô, vem amanhã. Poxa. E foi assim que eu comecei na área. Eu não sabia o que era sala limpa, para mim o ar-condicionado era aquele ar de conforto, o split ou um ACJ, e era isso. Então eu cheguei lá e ele falou assim para mim, o que você sabe sobre... Ele pegou assim, né? O que você sabe sobre sala limpa? Eu, nada. O que é partícula em suspensão do ar? Não sei. Mas eu falei, se o senhor me ensinar, eu vou fazer tudo para aprender e vou dar o meu melhor. Ele falou, pode começar amanhã. Então, ganhou o Miguel com honestidade, né? Ele falou assim, ó, tô sendo realista. Exato. Como você falou, a gente não conhece essa área. Essa área é muito pouco divulgada. Cursos de engenharia mecânica não falam sobre. Até a parte de refrigeração, técnico de refrigeração, né, do Senai, pouco se fala sobre salas limpas de fato, né? Então, o mercado... Realmente é um mercado que poucos conhecem e quem entra não quer sair nunca mais, né? Exato. E na análise era análise, engenharia e consultoria, eu fiquei por 5 anos, de 2005 a 2010. Que legal. Tocando, né? Fazendo certificação, TAB, comissionamento. E aí eis que surge a oportunidade de entrar no Butantã, né? Através de um convite de um amigo, né? Maurício Meros, ele falou, poxa, estou montando aqui um time de certificação, quer vir trabalhar com a gente e tal. E era um momento da minha vida também que eu falei, poxa, acho que vai valer a pena. Legal. E assim foi. Aí eu entrei no Butantã, fiquei lá 4 anos, onde a gente se conheceu de fato, né? Já tinha comissionado muita obra sua, da Asmontech, do seu João. Mas no Butantã foi quando a gente realmente teve um vínculo ali, porque você fez uma obra, a gente contratou e deu super certo, né? Uhum. E lá eu fiquei até 2014. Pô, legal. E aí eu pensei, poxa, eu poderia montar uma empresa. E aí eu vou dizer o porquê. Qual que é a minha motivação para abrir a LWN?
A gente tinha 2 ou 3 empresas grandes de certificação, né, Uhum. comissionamento, que eram referências, né, que eram pessoas que entendem muito do assunto e tinha o seu preço e também tinha a sua agenda. Então, eu, como lá Butantan, queria contratar, por exemplo, uma empresa A, B ou C, as principais, eles tinham dificuldade de atendimento de agenda. Você tinha que entrar na fila. Entrava na fila, justamente. E aí, poxa, eu falava, poxa, mas eu tenho que entrar na fila, mas eu não consigo, às vezes, esperar para entrar na fila. Depende da produção, né? A produção não vai parar porque eu não consegui uma agenda. Uhum. Então, e aí eu tinha outras empresas que talvez não detinham tanto conhecimento técnico quanto os principais players. Uhum. Aí eu falei, putz, é um nicho. Por que não entrar com conhecimento, né, como os principais players, mas ter um custo relativamente menor, ficando entre o meio termo de preço, né, entre o mais barato e o mais caro, mas tendo a mesma qualidade dos principais. E ser mais uma opção de mercado. Exatamente. Minimamente seria isso, né? Exatamente. Mais uma opção no mercado como referência. E assim nós nascemos em 2014. Né? E fizemos 10 anos esse ano. Parabéns. 10 anos de empresa não é para qualquer difícil, um. difícil. Tem que trabalhar muito e ter muita coragem. E eu acho bem legal isso, William, porque é aquilo, né? As oportunidades existem, né? E muitas vezes a gente reclama, fala assim, poxa, que nem você falou, você estava do lado de lá, né? Hoje nós estamos do mesmo lado, mas Sim. você estava do lado do cliente. Sua carreira começou do lado do prestador de serviço, depois foi para o lado do cliente. E a gente sabe como que é essa dinâmica do cliente, né? A gente sabe o sofrimento de quem estava na sua posição, que você tem a demanda do cliente de um lado, né? Do seu cliente interno, do tipo, olha, eu preciso certificar, eu preciso passar por uma qualificação, alguma coisa desse tipo. E do outro lado, muitas vezes, as empresas, os fornecedores não conseguiam atender. Isso. E aí fundou a LWN, veio para o mercado. E para o mercado, o objetivo, Felipe, como eu costumo dizer, a gente nunca pode ir para um objetivo buscando só o resultado. Não era dinheiro, não era. Eu tinha uma boa posição, né? Tinha uma projeção interessante de carreira, mas o objetivo não foi esse, nunca foi ganhar dinheiro. Eu acho que dinheiro é consequência. O objetivo era trazer para o mercado uma possibilidade de uma empresa com know-how técnico, que tivesse agenda, que conseguisse melhorar. Às vezes o cliente queria contratar os principais players porque ele queria melhorar a certificação dele, né? Ter uma visão um pouco mais a funda do que somente uma certificação simples e tal, e não conseguia. Então, meu objetivo principal era era trazer uma oportunidade, uma opção para o mercado e melhorar os nossos clientes, que eu chamo de parceiro. É uma parceria. Eu tenho que acreditar nisso, né? Então, e o cliente, ele abraça o que eu acredito também, que é melhorar, fazer o melhor, embasado tecnicamente, bons equipamentos, profissionais altamente qualificados. E preço a gente arredonda, a gente chega e faz acontecer. No seu caso é uma parceria até recorrente, né? Isso. Acredito que a maioria dos clientes, como são trabalhos que são a cada 6 meses, minimamente, a cada 1 ano, né? Então você realmente tem a possibilidade de criar esse relacionamento de longo prazo. Exato. Né? E aí depende basicamente do seu trabalho, né? Exatamente. De como que vai ser aquele atendimento. Exatamente. Depende da experiência do cliente com relação à credibilidade, integridade de dados, com relação ao tato comercial, tato de campo, né? Da fit cultural. Né? E preço. Então a gente tem que chegar num número e assim vai. Agora a pergunta que não quer calar. A agenda ainda é flexível? É flexível. 10 anos depois? Tem que ser. A gente faz um trabalho bem legal na LWN, a gente traz sempre estagiários. Eu comecei como estagiário, então eu tento trazer pessoas novas, atrair eles para o mercado. Da mesma faculdade que eu nasci, que eu me formei. Dar oportunidade para essas pessoas, para os meninos, meninas. E a gente sempre está aumentando, sempre está criando. Não existe hoje um curso voltado para certificador de sala limpa, para comissionador, para TAB. Então a gente vai moldando essas pessoas.
Olha uma oportunidade de negócio aí. Exato. Mas já aconteceu, se você quiser que depois a gente fale, lembra do IS... ISCC? Isso. Não. É, É ISCC mesmo? eu acho que sim. 2016. Isso. ISCC 2016. Ah, Isso. naquela época teve um... O ICEB. É. O objetivo era, na Europa tem uma empresa, não, desculpa, uma entidade que certifica os certificadores. Uhum. Imagina que todo mundo sabe dirigir, mas ninguém é habilitado. Né? Poxa, eu quero ter uma habilitação. Eu sei dirigir, você vai lá, mostra que você sabe dirigir e você tem uma habilitação. Eu não sei de dirigir. Existe uma escola que você vai fazer aula, vai estudar, para depois você tirar essa sua habilitação. Pensando, né, fazendo uma relação aí com o CNH. A mesma coisa é lá com os certificadores. Ou pessoas que trabalham com salas limpas, elas são certificadas. Sim. Então, o objetivo naquela época, em 2016, da SBCC era trazer o ICEB, a certificação ICEB para o Brasil. Nossa, legal, né? Então, alguns profissionais vinculados à SBCC foram treinados. Eu fui um deles, né? E outros colegas foram treinados. Para quê? Para a gente ser ali os professores, né? E trazer pessoas para serem acreditadas. Uhum. E teriam módulos para treinamentos também. Foi montado um laboratório dentro da USP, lá no IPEM, e alguns parceiros fizeram ali, a gente, junto com alguns parceiros, a gente fez umas salas limpas. Uhum. Equipamentos, na verdade, fluxo, fancoil, a gente podia fazer pitô, testar filtro. Legal. Foi bem legal. Mas, por alguns motivos, não foi pra frente. Mas eu acho que assim, o legado é que isso, pelo menos vocês, né, quem estava à frente desse processo, consegue replicar isso para as empresas, né? E quem sabe no futuro a gente não tenha uma evolução nesse caminho. Sim. Né? É subir a régua, né, Felipe? É trazer para o mercado pessoas qualificadas e qualificar pessoas. Exato. Eu acho que é bem bacana isso. Bem legal. E esse ano, William, a gente teve uma novidade bem grande na LWN, né? Queria que você contasse um pouco sobre isso pra gente. E como foi essa tomada de decisão aí? Maravilha. A novidade que você se refere é a junção, a aquisição da análise. Que é a empresa que você começou. Que eu comecei, justo. Eu comecei lá como estagiário. Legal. Na época, meus chefes eram o Célio, o Jean-Pierre e o Miguel. E sou muito grato a todos. Né? Sem eles eu não estaria aqui, né? Lógico. E saí da empresa de porta aberta, porque são momentos da vida, né, Felipe? A gente toma algumas decisões e segue. E aí, o ano passado, eu vim conversando com o meu ex-chefe, com o Célio, sobre a possibilidade, né, de a gente adquirir análise. Falei, poxa, a gente tem excelentes profissionais, que desde a minha época, né, eram mais velhos que eu, inclusive, instrumentos, uma carteira de clientes, por que não agregar? E o mais legal, é um fit cultural, Felipe. Eu nasci lá. Então, a forma de trabalhar, de conduzir, da seriedade, da integridade, falei, poxa, faz muito sentido. Muito sentido. Então, a gente começou a conversar e essa conversa chegamos num número comum, numa ideia legal. E aí, agora em 2024, em março, se não me engano, a gente fez a junção das empresas, eu trouxe o time todo da análise e a gente uniu as empresas. E hoje estamos em 33 pessoas. Nossa, que legal, cara. Muitos instrumentos, uma equipe bem legal. Né? Poxa, eu consegui unir as pessoas que trabalhavam comigo daquela época pro presente. Então, a gente tem bastante know-how técnico no nosso corpo técnico da empresa. Legal, né? E aí, assim, a LWN é uma empresa com 10 anos de experiência, né? E a análise, se eu não me engano, quase 30 ou mais de 30. Puxa, eu acho que era alguma coisa. Então, aí você tem... E essa junção, né?
é muito interessante porque você, além de, lógico, você teve a sua formação ali de estágio lá e tal, mas você traz também essa experiência de muitos anos, de diferentes gerações, né, de evoluções normativas, é bem legal. Né? A gente vivencia isso hoje em dia tá até mais dinâmico, né? As normas não demoram tanto para sair e tal. Mas, cara, você pega no início dos anos 2000, quando saiu lá em 2002, acho, né? Lembra da RN 005 da Isso, SBCC? acho que, então. É um negócio que, pô, todo mundo é, ficou ali. Foi algo novo, né? Realmente. Hoje a gente está evoluindo até com passos bem rápidos. Tem grupos de trabalho, né, Felipe, que trabalham Isso. em paralelo com outros países, né? E tem essa troca de informação muito rápida. Muito Isso é uma rápido. coisa que eu queria falar. Né, hoje, a gente pode falar que nós estamos bem alinhados, né, a nível internacional. Né? Sim. Nós não estamos mais com um delta, assim, Não, não. de requisitos, ouso dizer até que parque industrial não está com uma diferença técnica de qualidade De muito. instrumentação é o mesmo instrumento que a mesma certificação que é feito nos Estados Unidos, na Europa, é feito aqui. Com a mesma norma, embasado da mesma norma, com os mesmos instrumentos, com a mesma qualidade, tanto é que a maioria dos instrumentos são importados, né? Que a gente usa aqui. Então, a gente está meio que... Eu ouso dizer que algumas vezes até com mais rigor aqui, né? Porque às vezes a gente tem que atender aí as diferentes entidades internacionais, né? FDA, PIX, Covima da Colômbia, enfim. Invima. Invima, Isso. E aí tem, às vezes, muitas vezes com um nível de rigor, né? O cuidado que a gente tem aqui Você interno. sabe que, Felipe, o FDA, a gente já teve a oportunidade de prestar serviço fora do Brasil. E o FDA lá nos Estados Unidos, o sentimento que a gente tem é menos rigoroso. Sim. Por quê? Quando ele chega no Brasil, por exemplo, ele está pisando em ovos, né? Então ele é bem desconfiado em muitas coisas. Uhum. Então ele começa a cobrar coisas que às vezes talvez lá nos Estados Unidos não cobraria. Sim. Então começa assim, eu vejo, por exemplo, um FDA aqui, uma Invima, é bem rigoroso com relação a cruzamento de informações, ver integridade, ele quer checar o lixo da lixeira, ele quer ver o computador, o que tem lá no HD, então é desse nível. Ele fala assim, poxa, o seu procedimento diz que você troca luvas 3 vezes por dia, ou toda vez que você sai, você troca, ou a cada 2 horas você troca. Ele faz uma conta e diz, deixa eu ver o pedido de compra dessas luvas. Já aconteceu algum cliente nosso. Nossa. E aí ele pega, por exemplo, são 3 luvas por dia, 22 dias, 66 luvas mês lá. Por pessoa. Por pessoa, vezes 10, 660. Se o cara comprou 400, ele dá um... Tá mentindo. E aí ele caneta. Nossa É nesse nível, Senhora. nesse nível. Assim, lógico, você trabalha numa área que você tem mais contato com algumas situações. Né? O meu contato é mais na parte construtiva, né? E, assim, de tudo que mais chamou atenção uma vez, que um cliente nosso, nacional, mas que tem fábrica na Colômbia. E aí o diretor dessa empresa chegou aqui para a equipe de engenharia do Brasil e falou: olha, eu quero a minha fábrica daqui igual a da Colômbia, porque vocês falam que a vigilância da Colômbia é muito rigorosa, mas lá eles aceitam isso, e mandou umas fotos, né? E as divisórias eram de blindex. Olha só. Lá na Colômbia. E aqui eles não aceitavam. Aqui tinha que ser com uma série de requisitos, né? Aí o pessoal da engenharia não tinha argumento para falar, porque para eles falam, não, mas se o cara aceita lá, por que ele não aceita aqui? Né? Mas é bem essa situação. Quando você vai fazer uma auditoria externa, né, principalmente em outro país, você tem que se certificar que aquilo vai ser seguido. Porque a responsabilidade depois vai ser nas leis daquele país, né? Se algo dá errado, por exemplo, nos Estados Unidos, o cara vai responder nos Estados Unidos, né? A lei dos Estados Unidos é diferente da do Brasil, os desdobramentos da lei é diferente. Aqui não, então eles têm que, eu acredito que nesse ponto eles têm um rigor até maior, tipo assim, nós não podemos correr o risco de
ter algo que dê errado. Tem coisa que deve ser preciosismo, concordo. Concordo. Mas eu acho que é nessa linha. William, vamos mudar um pouco de assunto. Acho que foi muito legal aí a sua trajetória e a história toda que você vem construindo. A nossa empresa tem 28 anos e eu sei o quanto difícil é começar um negócio, progredir nesse negócio, os diferentes desafios que a gente tem aí no dia a dia, né? Mas eu acho que quando tem o número mágico dos 5 anos no Brasil, né? Os primeiros 5 anos, mas quando a empresa já começa a ficar um pouco mais velha, com 7, 8, já tem aquela estrutura e nós já sabemos ali nos comportar como empresários, né? Sim. Acho que Educação financeira, isso, estratégica. que ninguém ensina, né? Ninguém ensina. É a vida. É a vida que vai ensinando, né? É a história do imposto de renda, né? Todo mundo tem que declarar, mas ninguém sabe como, nem quem pede, né? Te ensina. Então, a gente vai aprendendo ao longo da vida e isso é muito importante. Mas aí agora eu queria ir mais para a parte técnica da nossa conversa, Bora lá. lógico, né? E assim, recentemente, até por isso que eu demorei para voltar a gravar as Montec Talks, porque junho e julho são os meses das feiras, né? Feira no Brasil, esse ano teve a feira da Alemanha, teve um evento que eu não consegui ir, que era nos Estados Unidos, e eu fui depois em outro nos Estados Unidos, e nos encontramos lá na ACHEMA, né, da Alemanha, ou para os alemães, a REMA. A REMA. Foi a terceira vez que eu fui. Eu já tinha ido em 2002, 2015, se eu não estou enganado, e agora. Então, eu brinco que eu vou a cada 10 anos, mais ou menos, né? 12, 13 anos. É um pulo de tecnologia. Sim. Vez que você vai. Sim. E eu diria que esse ano, até por questões normativas, né? E foi o grande salto de tecnologia que eu vi, assim, né? De 2002 para 2015, sinceramente, eu não vi muita diferença, cara. Tá. Pode ser que meu olhar era diferente, né? 2002 eu fui a convite, entre aspas, né? Porque, enfim, com um representante de equipamentos. Certo. Então, a gente teve ali, né, uma série de eventos com as empresas de equipamentos e tal. 2015 fui voo solo e esse ano fui voo solo também. Mas aí a gente conhecia um monte de gente, enfim, e fizemos amizade com mais um monte de... tinha muito brasileiro lá, hein? Tinha. Nossa. Tem fotos e fotos de mais de 30, 40 brasileiros ali trocando esse conhecimento. Isso que eu achei muito legal, né? Às vezes a gente tem que fazer uma viagem dessa para conseguir colocar em dia as reuniões que a gente sempre fala que vai fazer, né? Porque, pô, teve muita coisa, nossa, um aprendizado enorme. E aí, William, o que você achou da feira? Você se surpreendeu quanto eu? Como que foi? Olha, eu nunca tinha ido, né? Então, em Frankfurt, segundo meu amigo David Kelly, a REMA, né? Mas é a queima pra gente brasileiro. Eu nunca tinha ido, então para mim foi um choque olhar tudo. É grande, né, Felipe? Não é só farmacêutico, é químico, né? Tem processos enormes, automação. Tem um pavilhão só China, né? Não é um corredor. Lembra? É 2 andares. Sem contar, uma das coisas que mais me surpreendeu foi o stand da Siemens. Você falou de automação, né? Que tinha o mapa do stand da Siemens. Assim, o negócio era muito grande. Era muito grande. Então, assim, são, sei lá, 20 vezes a FCE em tamanho. A FCE Pharma pra gente já é grande. Grande. É um evento principal aqui do Brasil, na indústria Pharma. Imagina lá, umas 20 vezes maior. Então, para mim, me surpreendeu muito o tamanho, a quantidade de informações e eu acho que o que tava para ver de cara, chegou na feira, olhou, Rebs, isolador e materiais. Foi o que a gente viu ali de novidade. Né? Segregação das áreas, né? Exato, atendendo o anexo 1. Né? Então, a ideia sempre é separar o processo
o máximo possível das pessoas, do externo. Uhum. Então, o Rebs Isolator veio para isso, né? Lembra lá atrás, buscando um pouco da história, como que nasceu, como começou a nascer a sala limpa? Lá em 1860, o Joseph Lister, ele identificou que bactérias contaminavam uma cirurgia, por exemplo. Uhum. Então, em 89, se não estou enganado, 1889, ele colocou como procedimento para os hospitais lavar a mão. Que parece óbvio para a gente óbvio, hoje, né? né? E com fenol. Lavava a mão com fenol e, além disso, ele acrescentou, ele entendeu que, opa, pode estar vindo do ar, eu não enxergo, mas pode estar vindo do ar. Ele criou um borrifador, que é um borrifador lá, um spray de Lister chamado, e ele borrifava enquanto fazia a cirurgia. E aí ele teve uma queda enorme de infecções. Então daí começaram a surgir, opa, então pode vir do ar. Então a gente tem que eliminar esses contaminantes. Mão, lavando, luva, roupa, colocando roupa, né, máscara, touca, né? As primeiras cirurgias não eram assim, era bota de garrocha, né, que parecia um açougueiro, sangue para tudo que é lado. Inclusive com a roupa, né, toda de plástico muitas vezes. Exato. E vinha do ar. Então, ali que começou a filtragem, ali que depois a gente vai falar sobre isso também, né, como alguns conceitos de sala limpa. Então, a gente vem em plena evolução. Estamos falando de 1900. Né? Poucos anos, né? 120 Sim. anos, sei lá. Então, assim, a sala limpa vem se evoluindo. Antigamente, lembra que era só fluxo? Jogava tudo embaixo, tudo gravata, tudo certo. Aí começaram a colocar cortinas, depois vieram separações de policarbonato, vidro, da máquina do processo. Né? Rebs, separando agora o operador, não abrindo mais a porta para fazer a intervenção, e sim através de luvas com a porta fechada para não quebrar o primeiro ar. E o isolador, a diferença entre o isolador e o Rebs é que o isolador, o ar não sai do fluxo de dentro da máquina, ele fica recirculando. 100% isolado, né? 100% não isolado. Tem nenhum contato do ar dali do processo com o ambiente externo, ou ele recircula, ou eventualmente exaure, enfim. Exato, depende do processo, né? É. Mas eu acho que a grande sacada da feira, o que me chamou muita atenção é isso. Todos os estandes, se você reparou, tinha Rebs e tinha isolador. Sim. Todos, sem exceção. E uma coisa que me chamou muita atenção, né? Lógico, a gente pode falar de tecnologia ponto a ponto, cada fabricante tinha a sua. Essa feira, ela é legal porque, por ser na Europa, né, na Alemanha, as empresas efetivamente levam os lançamentos, os equipamentos, né? Qual que foi o desenvolvimento, né? E o que me chamou muita atenção é que, assim, se tem uma única coisa que é comum a todos, são os graus de isolamento e isolamento das áreas, né? Tipo, você tem os isoladores, então tem linhas que são totalmente... Já vem da fábrica com isolador e tudo mais, tem umas que o ar entra por cima... E tem o full filtrante, enfim, diversos tipos. E as outras também com os Rebs. E uma coisa que chamou bastante atenção também é a evolução dos materiais construtivos, para mim. Né? A gente já vinha acompanhando algumas situações. Né? Lá eu vi, já com volume, né? A gente estava até comentando que tem um cliente nosso que já faz isso, né? Que é revestir as paredes com manta vinílica e tal. Lá não, a gente já viu divisórias que já vêm prontas com manta vinílica. Vi acabamento, um acabamento metálico com um tipo de bactericida, alguma coisa desse tipo, que também permite, não permite a propagação, né, de micro-organismos, mas também é mais resistente aos agentes químicos de sanitização e tudo mais, né? Eu via, inclusive, divisórias com polímero moldável. Né? Então, são evoluções que a gente vê, porque cada dia que passa, os requisitos de sanitização, de limpeza e controle são maiores. Né? Então, são evoluções bem grandes. Dessa área de construção, o que você destaca aí que você viu lá? Olha, a sala limpa, ela... Uma das... Né, o que caracteriza uma sala limpa são os materiais de construção, né? Com relação à geração de partícula,
com a limpeza, a facilidade de limpeza, ele não segurar particulado, ter uma superfície o máximo possível lisa, né? Uhum. Então, quando você falou, poxa, a gente viu lá um painel, um isopainel com manta vinílica. Um cliente aqui do Brasil fez isso. Ele colocou manta, mas não vinha pronto. Era uma divisória, se não me engano, sua. Sim, é nossa. De vocês. Que ele passou a manta vinílica em tudo, do teto ao chão. Sim. Mas por quê? E eu achei super interessante. Por exemplo, se você está lá com um pallet e bate numa divisória metálica, ela cria um vinco, Sim. um machucado ali, que ali pode impregnar uma partícula, pode, né, dificultar uma hora de uma limpeza. Com o passar do tempo, a gente sabe, que a sala limpa ela se move, se mexe, né? Imagina, se eu desligo o sistema de HVAC, estou lá com 80 PA de pressão na sala, ela tá. E quando eu desligo o sistema, ela volta. E esse movimento mecânico, o silicone, ele segura. Por quantos ciclos? Até um limite, né? Até um limite. Ele não eu acho que é bem legal essa observação que você faz, porque a gente recebe muita solicitação do tipo assim, ó, isso tem que ser 100% hermético, né? Tudo bem, mas Por quanto tempo? E por mais rígido que seja essa instalação, cara, né, ela tem uma vida. Eu acho que assim, o grande ponto sacada é essa. A sala, ela se move dentro do esperado e do controlado. Exato, né? Exato. E ela fica com essa pressão, aumenta, diminui. Às vezes, por um balanceamento, você busca até mais do que 80 PA, 100 PA, porque é uma cascata, né? E a sala principal fica lá com uma pressão alta, mas quando desliga o sistema, ele volta. Então, essa movimentação, ela acaba trincando o silicone da luminária, entre as divisórias. Então, o que eu vi a sacada desse cliente? Ele colocou as mantas e a manta é soldada, Felipe, que tem uma resistência muito maior do que simplesmente o silicone. Sim. Então, ele juntou as mantas e foi soldando a manta. Por mais que há movimentação, a manta ela tem uma resistência mecânica melhor, uma flexibilidade melhor. E quando ele toma uma pancada, por exemplo, não fica marcado. Pode estar marcado atrás da manta, porque é metal. Mas a superfície continua reta. Né? Então, eu acho que, para questão de limpeza, você falou de material, né? Sempre a tecnologia está buscando um material que não deixe resíduos. Né? Que depois de uma limpeza, ele não fique... você passe a mão, não fique... Né? Você passa com uma areinha, né? Então, ele é repelente também. Sim. Né? Esses materiais de nova tecnologia. Então... eu achei bem legal isso. Um outro ponto que eu vi lá muito interessante foram... Lógico, né? A Europa sempre se destacou por isso, mas cada vez mais é muito modular. Sabe? A gente aqui tem na minha opinião, né? A gente tem um caminho longo a seguir nessa questão de equipamentos modulares. A instalação toda é modular, né? Então... Eu fui conversar com algumas empresas, aí falava, mas como que vocês... Porque hoje é tudo global, né? O cara nós aqui atendemos outros países, então imagina lá, né? E aí o pessoal falava, não, aqui é tudo modular. Então o ajuste você faz assim, ou você coloca os perfis, encaixa os painéis. Então isso é bem legal. E os materiais de acabamento. Então eu vi uma evolução grande. Lógico, né? Tem vários fabricantes, né? Uma feira daquele tamanho, Verdade. Eu até perdi a conta de quantos fabricantes assim de materiais de construção de salas limpas tinha. Mas eu vi uma evolução grande em visores, né? Portas, né? Você até me contou de uma lá que te chamou a atenção, eu queria que você falasse um pouco dela. A questão, obviamente, das caixas de passagem, os pés-trus com sanitização, né? Ativos com sanitização, então isso foi um negócio que é bem evidente, sim, né? A evolução que eles estão tendo, a diversificação assim das ofertas, né? Então isso eu achei bem legal. Eu queria que você me contasse um pouco aí desses materiais de acabamento. Me chamou muita atenção uma porta, a gente estava até comentando antes do podcast, uma porta que era toda de vidro, Felipe.
e que se ela tivesse apta a abrir, por exemplo, o intertravamento dela, ela tinha um LED de ponta a ponta, ficava verde. A porta ficava Embutido. verde. A Vamos porta dizer ficava assim. verde. Olha que coisa linda. E imagina, tudo de vidro. A sua instalação inteira de vidro. Você sabe exatamente qual é a porta que está fechada, qual porta. Só olhando, porque era nítido, né? É. O acabamento nos detalhes de solda, dobradiça, o acabamento de tudo. Achei muito bonito. E tudo tem o seu preço. Lógico. Tudo tem o seu preço. Como você falou, a gente, né, você me apresentou, eu não conhecia a nova instalação da Asmontec. E você me mostrou ali, olha, isso aqui eu faço de um jeito, e se o cliente quiser pagar, tem um produto A e um produto B. São públicos diferentes. Será que o Brasil está disposto a pagar aquilo? Aquela porta, que não é barata? Com esse nível de Com esse tecnologia? nível de tecnologia? Exato. Eu acho que nós estamos caminhando, né? Acho que o nosso país está evoluindo e eu acho que em algum momento sim. E aí cabe nós desenvolvermos. Mas eu gosto do desafio do desenvolvimento, né? Então agora a meta é... Tem coisas que são imprescindíveis e tem coisas que são melhorias. Sim. Né? Poxa, você pode ter uma porta daquela que eu vi, vidro, LED, inteligente praticamente. Ela faz a mesma função do que uma porta da sua melhor qualidade, que você tem hoje na Asmontec. Agora, outras coisas não são opcionais, são obrigatórias. Imagina que eu vi lá caixas de passagem para uma área negativa. Poxa, Felipe, eu fui num cliente recente de área negativa. Então, ou seja, a pressão do ambiente é negativa em relação à atmosfera. Sim. Eu coloquei a mão no interruptor, estava vindo o ar de fora. Grau C, Felipe. Então, por quê? Não era vedado. Não era vedado. Então, assim, como que eu poderia vedar aquilo? Poxa, no Butantan usava um gel que era como se fosse aquela geleca de criança. Uhum. Você colocava lá no prensa-cabo, para o pessoal entender, bem ilustrativo, a tomada, o interruptor, uma tomada, por dentro da divisória, você me corrija se eu estiver errado. Conduíte, tem né? um conduíte que leva lá fora, lá no teto. Uhum. Então, para passar os fios, né? Esse conduíte, ele é um canal de ligação entre a sua sala limpa, a parte interna, com a parte externa. Exatamente. Se esse conduíte não tiver uma vedação e a sala for negativa, se for positiva, tá vazando, né? Você está jogando dinheiro um pouquinho fora. Você fora. tá perdendo dinheiro. Mas você não tem um contaminante. Sim. Agora, imagina quando é negativo. Exato. Áreas de biocontenção. Começa a puxar de fora. Então, passava a contaminação por partícula. Às vezes passa na certificação por partículas totais. Não pegou exatamente ali o contador e passa. Mas viáveis. Sempre dava problema. E aí foi identificado isso. E como resolver isso? Então, o Butantan tinha lá um gel. A gente colocava um gelzinho. Eu não sei se ainda coloca, mas era uma geleca. Por dentro do conduíte. Poxa, eu quero tirar para passar um novo cabo. Você tira a geleca, você coloca o novo fio e fecha de novo. A gente usa... Existem várias soluções, né? Mas assim, eu acho que a prevenção seria vedar acima do forro, inicialmente, né? Aí se a prevenção não funcionou, né? Pô, mas aí vem o pessoal lá do combate a incêndio e fura e coloca coloca outro. Você sabe que eu tenho... você falou de um tema não criticando, mas acontece. Eu tenho um problema muito sério com combate ao incêndio que muitas vezes as pessoas não entendem. Que são os sprinklers, né? Há 10 anos atrás, não se usava quase sprinkler dentro de áreas controladas e classificadas. Eram hidrantes, né? Porque assim, o sprinkler é uma forma de combate ao incêndio. Existem algumas maneiras que você pode combater o incêndio. Uhum. Talvez a mais eficiente seja o sprinkler. Mas hoje é muito comum instalarem sprinklers em salas limpas. Sensor de gás, fumaça. E o sprinkler é quase impossível você vedar ele. É quase impossível. Você consegue, tem que se instalar uma série de dispositivos, né? A gente, por exemplo, recomenda, né? Quando o pessoal projeta, fazer uma canopla, e aí essa canopla ter um anel de conexão. Então, a mangueira da água vem até esse anel de
conexão e o sprinkler é instalado por dentro dessa canopla, isso aí é selado junto ao forro. Mas quando não é, eu falo assim, gente, numa pressão, como você falou, numa pressão positiva, você tá perdendo ar. E numa negativa... É um ar caro, é um ar filtrado. Exato, né? É uma solução que vem lá da utilização dos submarinos, né? Então, imagina um submarino lá debaixo do mar, ele precisa sair alguns sensores, né? Para fora do submarino. Como fazer para não entrar água, né? Tem umas caixinhas de passagem de borracha que, imagina, o seu forro tá lá, tem uma polegada de buraco para você passar lá o seu conduíte. Uhum. Existe essa peça de borracha que você acopla nisso, parafusa, tal, veda. E essa borracha, você vai descascando ela já tem formatos que você vai tirando para você encaixar. É um prensa-cabo. É um prensa-cabo. Só que voltado para esse tipo de estanqueidade. Então você consegue, através desse prensa-cabo industrial, desenvolvido lá para submarino, usar para sala limpa. E na queima tinha isso. Então, para passar cabo para áreas negativas, para passar, por exemplo, como você falou, o sprinkler, tem para todos os tamanhos. É uma solução interessante que resolve. Porque se eu colocar silicone, Felipe, como a gente falou, o silicone ele, com o tempo ele vai descolando, ele vai curando, então ele vai contraindo e acaba dando vazamento. É bem... Uma tecnologia interessante. A tecnologia existe. Existe. Né? A gente tem que saber que ela existe, né? E é por isso que a gente faz esse tipo de visita e conhecimento das feiras e aplicação, né? E aí, vinculando, como que eu consigo detectar isso em teste, né? Como que eu consigo falar, pô, tá vazando com a mão e transformar isso em quantitativo, né? Com ensaio de contenção, previsto na 14644, parte 3. Eu consigo gerar particulado, gerar uma sujeira e consigo escanear e entender quanto está vazando, aonde está vazando. É interessante. É um ensaio que já está previsto. Não é uma novidade, não, né? É algo que já está previsto. Então, se você fizer, você vai identificar, né? E aí você vai trabalhar. Mas o melhor seria a prevenção, né? Então, quando a gente faz um projeto, já orientar o cliente, né? E entra daquilo. Muitas vezes, a implantação pode parecer mais cara. Sim. Mas a operação certamente vai ser mais barata. Agora, imagina lá na frente, né? Ele precisa produzir e não conseguir qualificar a área. Contaminantes. E aí? Depois é muito mais difícil acertar o que já está construído para fazer rodar do que lá atrás, no projeto, ter identificado a necessidade, ter elaborado um projeto e executado da forma certa. William, assim, né, eu sei que os testes, as certificações que vocês fazem englobam muito mais do que a simplesmente contagem de partículas, né? Mas nessa área específica de tratamento de ar, de HVAC, que você viu de diferente lá? Na queima, né? Não, pode ser fora da queima também. O que tem de inovação, de tecnologia que você acha que ainda é uma novidade e isso vai vir, vai mudar muita coisa? Tá. Olha, pensando em ensaios, Felipe, como a gente está falando, né? A gente está muito alinhado com o mundo com relação a ensaios, a metodologia, métodos de ensaio. Então, instrumentos, eu não vejo tanta evolução nos instrumentos, na forma de medir. Mas talvez em como documentar, como mostrar que aquilo que você está medindo tem uma integridade de dados. Então, você falou, contador de partículas, ele solta uma fitinha. Mas ainda é a mesma? É a mesma. Pelo menos 15 anos atrás, acho que é a mesma. O que pode mudar é que você pode colocar um mapa, em alguns já tem isso, você coloca um mapa dentro do computador, com um GPS, inclusive, e que ele valida que você, de fato, mudou o ponto, foi para um lado, foi para o outro, cumpriu todos os pontos. É uma segurança, uma integridade de dados. Um fotômetro, por exemplo, que tem uma impressora, a sonda de captura ali de varredura do fotômetro, quando você escaneia, tem algumas que já tem uma impressora. Talvez pode ser uma tendência, né? Que hoje o Brasil
não tem, mas Mas que pode ser uma evolução. uma evolução que tá subindo a régua, né, Felipe? A Sim, gente claro. brinca que o mercado, a gente fala que o mercado tá subindo a régua muito rápido, né? Isso é bom pra gente, pro processo, pra segurança das pessoas. A gente tá falando de vida. Sim. Sala limpa são medicamentos normalmente para saúde animal e saúde humana. Então, grau A, injetável, imagina. É. A gente comentou lá no início sobre os projetos que a gente trabalhou lá no início dos anos 2010, né? Lá no Butantan. E eu lembro que foram um dos primeiros projetos, assim, que a gente já foi planejado um grau A, né? Porque até então era muita reforma, lógico que existia, né? Mas era muita reforma e aquele invase lá que tem, né? Foi um salto muito grande de tecnologia. Eu até estava fazendo um exercício para ver se eu lembrava, mas com certeza foi a primeira vez que a gente trabalhou com shafts com visor e possibilidade de limpeza interna, Legal. né? Porque eu não sei se você vai lembrar das discussões que a gente tinha, mas não para quem está no mercado na época não fazia muito sentido. A gente falou assim, pô, mas por que vai ter que abrir, né, para limpar? Aí ele falou, porque tem que garantir que tá limpo, né? Aquele ambiente dentro do shaft é um ambiente, né? Tá dentro da sala, faz parte da sala. E lá foi uma instalação de muita tecnologia. Mas aí, voltando para o que a gente viu na feira, eu tive a impressão de, óbvio, novos produtos, né? Essa questão de enclausuramento dos equipamentos, né? Então, o equipamento já vem todo enclausurado, grau A lá dentro, né? Os REBs, ou até já isolado com as luvas e tudo mais. Eu vi muita questão de robótica. Isso eu achei sensacional. Verdade. Isso eu não canso de falar. Alguma coisa de análise automática de dados, de inteligência artificial, identificação de falhas, essas coisas assim. Mas eu acho que para a próxima isso aí vai bombar. Também acho. Né? Porque tá tudo evoluindo muito rápido. Mas na área de ar, de HVAC, enfim, eu acho que a única coisa que evoluiu mesmo foram a eficiência de ventiladores. Você acha que teve alguma coisa além disso ou tô mais ou menos A alinhado? eficiência energética, sim, concordo. E ruído. Ah, sim, sim. Imagina que a farmacêutica... Imagina que nasceu uma farmacêutica num determinado ponto e a cidade foi crescendo ao entorno, né? A gente tem exemplos aqui em São Paulo. Bem próximos de nós temos exemplos. Exato. Então, e aí começa a incomodar o ruído. Então, eu acho que a tendência do mercado é nesse sentido. Energético, sim, e em ruído também. Um exemplo de ruído. Poxa, a gente visitou um grande fabricante de ventiladores e que ele me explicando que eles estão olhando a natureza, eles desenvolveram um produto dele, melhoraram o produto dele. Como? Imagina uma coruja que é gordinha, que caça à noite, e ela tem que chegar sorrateiramente num ratinho que está parado. Se ela chegar com barulho, o rato vai embora. Então ela tem que chegar sem o ruído e pegar o rato. Pensando nisso, o fabricante desse ventilador, ele olhou e falou assim, poxa, eu acho que o segredo é a asa dela. O design da asa dela. E copiaram a asa da coruja para as pás dos ventiladores. Nossa. E o ruído... Ele foi liga, lá para baixo. Nossa, ele liga um ventilador convencional e o com a asa de coruja. É muito, sei lá, menos da metade, Felipe. E a eficiência deve ser altíssima, porque é uma ave de rapina que tem... uma velocidade extremamente muito alta, né? Isso. Alguns ventiladores que também com desenho do avanço de golfinho. Então olha que legal, é a natureza, né, que gastou milhões de anos para se adequar e a gente, o ser humano olha e fala, poxa, isso aqui é legal, isso aqui funciona. Foi moldando, a natureza foi se moldando, a gente copia
essa ideia e eu acho que foi bem legal, foi uma experiência interessante. Legal, cara. Eu não conheço esses não tive a oportunidade de fazer essa visita. Eu lembro que durante a feira você comentou comigo e tal, enfim, não tive a Foi muito oportunidade. rápido, né? A feira é muito É, grande, é. pouco tempo. Esse ano eu quis visitar a feira inteira, então eu fui em 100% das ruas. E além dos eventos, né, que a gente vai tendo em paralelo e tudo mais, infelizmente eu não tive oportunidade. Mas essa questão da eficiência energética e de ruído, né? Nós somos um país continental com grandes áreas, né? Então, às vezes, as pessoas ainda não entenderam a importância disso. Mas se a gente vai para a Europa, né, que tem um parque industrial gigantesco também, só que já todas as fábricas já estão meio que acopladas às cidades, não tem grandes distâncias e distritos afastados, é a realidade atual. E, e lá o problema energético é o dia de hoje, né? Não é nem daqui a alguns anos, Exato. né? Eles têm uma preocupação muito grande. É, em relação à parte de filtragem, você viu alguma novidade ou... Eu vou ser bem sincero, eu nem não vi nada. Eu também não vi nenhuma, posso ter passado e não enxergado, né, a questão de filtro, mas o filtro também é um dos pontos que podem ser melhorados nas instalações atuais, né? Uhum, Um exemplo que eu coloquei foi, eu tinha uma máquina a 60 Hz, uma vazão X, já era o máximo a 60 Hz. Em vez de trocar o ventilador, tentar trocar a máquina, a gente pensou em diminuir a perda de carga que ela gera, uhum, através, por exemplo, da troca dos filtros convencionais por um filtro de maior tecnologia. Poxa, um filtro de Teflon, por exemplo, e na prática, de 60 Hz caiu para 55, para a mesma vazão. Então é um filtro que ele tem uma metade da perda de carga, um pouco menos da metade da perda de carga, para a mesma vazão de um filtro de microfibra de vidro. uhum. Então eu consegui ter uma eficiência energética muito maior, reduzi a rotação do meu ventilador e ganhei tempo de resposta, porque o filtro vai saturando, né? E ele vai acelerando para buscar a mesma vazão, para manter a vazão constante. Já eu não conseguia com o anterior. Sim. Ele já estava em 60. Dali era para menos, É, sempre para menos. e aí você teria que ter uma obra, vamos dizer assim, né? Um trabalho muito grande Muito de maior. substituição de fio, de ventiladores e tudo O mais. filtro é um pouco mais caro, mas se você colocar na ponta do lápis, São pode dez compensar. por cento quase a menos de energia que você gasta, É, né? Se reduzindo de 60 para 55. Realmente eu acho que essa evolução aí de materiais, né, é algo que tem um ganho e é muito importante a gente fazer esse monitoramento. sim. William, falando aí da sua atuação, hoje, quais seriam, assim, bom, você consegue trazer alguma coisa para o já, né? Você trouxe alguma coisa que você olhou lá e falou, não, cara, isso nós temos que implantar agora no nosso processo, no nosso trabalho, ou você precisa que as empresas comecem a solicitar alguma coisa nova? Teve alguma coisa que você teve que implantar de imediato? A gente, o cliente não compra se eu não tiver o produto, né? É, Então, se eu não desenvolver um produto, se eu não desenvolver um serviço, ele não, também, talvez ele não enxergue isso. sim, Então, e o inverso também é verdadeiro. Se não tiver demanda, eu não consigo produzir, sim. né? O que eu vejo, Felipe? Eu não enxergo no Brasil webs e isoladores, Isso, né? Imagina uma fábrica, parar toda a fábrica para transformar a máquina, trocar a máquina convencional, o fluxo unidirecional dela convencional, para um REBS, um isolador zero. Parada de fábrica, demanda validação, tempo de máquina parada, talvez anos para botar para rodar de fato. Então, eu não vejo isso de imediato aqui. Talvez para novos projetos. Aí, beleza. E para as máquinas que estão rodando? E para 95% do parque industrial que está rodando? Como fazer isso? Então, poxa, a gente já fez vários trabalhos para farmacêuticas adaptando
a máquina que ele tem para um sistema semi-fechado, um REBS, por exemplo, Aham. né? Substituindo a carenagem, os fechamentos que ele tem hoje por um fechamento com luva, mas voltado para aquilo. Imagina, a máquina, vamos pegar uma IMA 300, um exemplo. Todo mundo tem aí de pó, né? Você abre a porta e para acessar uma bomba ou trocar uma seringa, você precisa abrir a porta, entrar dentro dela, porque fica um pouco distante, para fazer a troca. Se eu tirar essa porta, eu vou falar, agora eu vou colocar REBS. Eu vou tirar essa porta existente, vou colocar uma porta com uma luva. Como que o operador vai chegar, Felipe? Não é o suficiente. Nem eu que tenho 1,90 m com um braço grande, eu não vou chegar, né? Então, você precisa adaptar isso. Tem uma solução específica para aquele cliente. Não é simplesmente trocar a porta e colocar luva. O REBS não é isso. A gente tem que viabilizar, a gente tem que pensar no processo sim, mas nas pessoas, nos operadores que de fato vão fazer. Uhum. Viabilizar aquilo. Não adianta eu colocar uma luva que o operador fala, não consigo usar, vou abrir a porta. Bypassa o trabalho. Porque ele não consegue produzir. Então, fazer uma coisa customizada é possível. A gente já fez em vários clientes isso. Uhum. Identificar, tirar essa porta, colocar uma provisória, moldando, olha, tá perto, tá longe, levanta mais, diminui. É o famoso trabalho em conjunto, né? Exato. E testando, e validando isso, por exemplo, com o smoke study. Colocando fumaça e identificando como que o ar se comporta lá dentro. Será que o primeiro ar tá unidirecional? Será que ele está passando na parte certa? Será que ele não está tendendo a não mais descer unidirecional e tentar fazer um vetor meio lateral, lateralizando a fumaça? E aí mudando isso. Porque se você muda uma porta ou muda um local, o ar ele pode ter impacto em outras que você não vai mudar. Então você tem que enxergar, tem que validar isso. Então a gente já fez isso para vários. E talvez seja o caminho para esse parque industrial instalado. É fazer uma adaptação e que funcione. E aí eu acho que esse é o caminho, de imediato. Tentando atender o anexo 1, que fala que, né, tem que ser tudo segregado e tudo mais. REBS, isolamento. E em relação ao futuro, isso aí é o futuro, mas é o presente, né? Porque tipo, é algo que vai ter uma demanda grande nos próximos anos, imagino eu, porque a partir do momento que aquele requisito é realmente implementado, todo mundo vai ter que fazer, né? E eu posso estar enganado, mas acho impossível que todo mundo troque todos os equipamentos dele, né? Impossível. Mas além disso, eu acho que essa segregação vai ser cada vez maior e hoje se fala em grau A, daqui a uns anos grau B vai ter um requisito maior e daqui a pouco o C vai ter alguma coisa melhorada também, né? É lógico que a gente fala assim, quanto menos pessoas na área, melhor, né? É impossível você falar assim, mas um grau C eu vou deixar de entrar. Não vai, porque ele serve justamente para isso, né? Dos corredores e tudo mais. Mas eu acho que vão ter novos requisitos. Mas além disso, o que você acha? Você acha que vão aumentar os controles, por exemplo? Tipo, olha, hoje eu tenho que fazer esse nível de teste para grau C. Daqui a uns anos vou ter que fazer um pouco mais. Hoje se fala muito em análise de risco, né, Felipe? Então, tudo é análise de risco. Então, usar os ensaios que nós temos de contenção, de recuperação, contagem, para você mostrar para o seu auditor que você tem uma análise de risco. Quanto tempo, por exemplo, uma porta pode ficar aberta? Uhum. Existe uma análise de risco para isso? Né? Se a pressão diminuir, diferencial da porta, diminuir de 10 para 5, qual que é o impacto? Existe uma análise de risco, né? Então, várias farmacêuticas já estão trabalhando nessas diversas análises de risco para se resguardar. Né? Então, eu acho que a tendência é, sim, as empresas continuarem com as certificações, mas pensar em análise de risco. Tentar mostrar para o auditor que o processo dela é seguro, tem uma análise de risco embasando isso, e para algumas situações que não são corriqueiras. E se eu abrir aquela porta e manter essa fechada, o que acontece com a porta intermediária? Né? Às vezes até inverte a cascata.
Já aconteceu isso. Uma área de sólidos, eu abro a antecâmara, inverte a cascata da próxima porta. E Em aí? vez de ela ser negativa, ela Cebola vira virou ralo. positiva. É, E aí? Qual que é o impacto disso? é. Então, E eu acho que o que você falou é o que faz sentido, né? A análise de risco demonstra ao auditor que você está mapeando aquela exatamente. reação Traz uma segurança para o processo. Isso, né? Pode ser que você avalie e essa situação que você colocou da anticâmara cebolha para ser ralo não vai influenciar. É uma possibilidade, tá? Não sei o caso que foi. Mas se você tem isso mapeado e registrado, você fala, meu, tá dentro do meu processo essa situação Sim, e tá tudo bem. o cliente olhou e falou assim, poxa, eu preciso fazer uma análise de risco e entender quanto tempo a porta de um grau C para um grau D, ela pode ficar aberta e o grau C mantém como grau C. Uhum. Poxa, poucas empresas fazem isso. E o auditor pergunta, poxa, mas essa porta para você abrir aqui e colocar o pallet, você gasta 3 minutos. Você garante que, mesmo com a porta aberta, você garantiu a classificação da sala mais limpa? Se você não fez os Os ensaios. ensaios não. Às vezes o ensaio pode mostrar que, olha, realmente não dá. Então, será que há a possibilidade de fazer um rebalanceamento e aumentar o número de troca? Talvez sim. E aí você consegue atender esse tempo e mostrar que você, mesmo com a porta aberta, é robusto o suficiente e mantém a classificação. Legal, cara. Eu nunca tinha pensado por essa linha, mas realmente é fundamental. Ainda mais que nem é a interface entre o humano e a instalação, né? Porque assim, os ensaios você vai fazer, né? Estático, parado, fechado. Isso, nas condições perfeitas, né? Mesmo que seja em operação lá com os operadores, durante o ensaio você toma mais cuidado, né? Exato. É lógico que não deveria ser assim, mas a gente sabe que é. Uhum. E quando você faz essa análise de risco, você vê além da interface do humano com a máquina. Você está vendo os desdobramentos. O dia a dia. O dia a dia, exatamente, cara. É bem legal isso. Achei realmente algo bem. Sim, uma necessidade bem grande e que eu não sei qual que é a quantidade de empresas que fazem, tá? Mas acho que realmente é algo que vai ser bem um requisito cada vez maior, porque, por exemplo, muitas vezes os nossos clientes solicitam que a gente coloque temporizador na porta, né? Aí de onde sai o número? Exato. Será que ele fez um tempo de recuperação da sala? Além da recuperação, será que ele fez um tempo de abrir a porta de fato e verificar? Às vezes chega lá no número de ensaio de recuperação. O máximo são 15 minutos. Deu 13. Poxa, será que eu preciso de fato ficar 13 minutos com a porta fechada para recuperar isso? Será que na prática eu não consigo mostrar para o meu auditor que em 5 minutos... Que talvez em 2, ou que talvez nem saia, Felipe. Nem saia da classe do grau C, por exemplo, fazendo um teste com uma análise de risco. Talvez eu abra a porta, eu já posso fechar e já abrir a próxima, porque ele manteve a classificação em operação daquela sala. E aí é legal. E aí você começa a desburocratizar e falar, não, precisa ser tanto tempo, precisa ser tanto tempo. E aí isso trava o processo. E além disso, né, desburocratizando, você vai ganhar eficiência. É isso. Porque se o cara não precisar... Imagina, você tem uma sequência de 3 anticâmaras. Se nessas 3 anticâmaras você economizar, tipo, 6 minutos... Quantas vezes num dia a pessoa entra e sai, né? E através de uma análise de risco robusta, você pode se defender. Você pode provar para o auditor que tudo bem. Legal, cara. Legal, William. Você, dentro dos seus trabalhos aí, da atuação da LWN, como que você enxerga essa tendência aí, além da análise de risco, que imagino que seja algo que vocês têm atuado fortemente, né? Sim. Essa tendência de automação, criação de diminuição de interface humana, acho que é um grande aliado a vocês, né? Sim, mas os caras talvez da automação podem querer me matar. Não, a gente tem que falar... Eu tô trazendo na prática, Felipe. Sim, claro. Né, talvez muita automação
às vezes atrapalha. Uhum. A gente está falando que uma sala limpa, ela precisa ser constante. A vazão constante, a pressão constante, né? E normalmente o que faz a vazão oscilar? Não é a saturação de filtro, por exemplo? Para que eu preciso modular, ficar modulando a cada 5 segundos a vazão da minha máquina? Meu filtro não satura em 5 segundos. Demoram semanas, talvez meses. Ele vai com o tempo. Então, meu tempo de resposta numa automação não precisaria ser imediata para eu não ficar com aquela curva de dente de serra, né? É isso que a gente enxerga em algumas instalações. Oscilação, você olha o micromanômetro ou um manômetro de pressão diferencial de sala, você vê ele pulsando, você vê ele tremendo. Tremendo. Não é E verdade? quando é analógico é mais Piorou. ainda. Vazão, para que eu vou ficar oscilando a vazão? Então, existem instalações, várias que a gente pegou, que tinha tanta automação que ele ficava desbalanceado. Enquanto um está tentando corrigir aqui, o outro tentando corrigir aqui, eles começam a brigar. Então, um cliente nosso optou por tirar a Tira automação. tudo. Põe Tudo tudo em manual. Aí é complicado. Então, você vê o investimento. E assim, Felipe, funciona. Funcionou. Sim, sim. Redondinho. Não tem oscilação de pressão, de vazão. Tá oscilando, tá mantendo certinho. Talvez você não precise tirar a automação em algumas coisas. Mas você tem que colocar um tempo de resposta, um algoritmo que não seja de imediato, porque os filtros não vão saturar de imediato, é com o longo do tempo. Então, às vezes eles colocam muito dispositivo, por exemplo, de vazão constante em um ramal. Precisa. O filtro, de fato, ele vai saturar? Não. E aí, isso cria oscilação no sistema. E às vezes o cliente paga um valor alto por esse nível de automação e que vai atrapalhar ele lá na frente. Recentemente a gente teve um exemplo, cara, foi muito engraçado. Estava numa discussão num cliente, né, que ele queria uma automação dos pass-throughs dele. Mas aí o próprio um próprio gerente de engenharia do cliente começou a fazer um questionamento, né? Mas por que vocês querem isso? Por que vocês querem isso? Não, porque a tendência é que seja tudo automatizado, ligado ao BMS e tal, supervisório, pá. Mano, tá bom. Nós temos algum instalado, né, na fábrica? Nós temos 4. Então, vamos ver como que estão esses 4, né? Aí colocou lá na tela. Dos 4, 2 o pressostato estava retornando 0. Então, tinha alguma coisa errada, né? Porque é muito raro que seja 0, né? Sim. 2 estava com a porta aberta e nenhum estava alarmado. É o dinheiro jogado fora. Então, você tem automação, ele tá dando resultado, só que esses daqui, eles estão desligados, eles estão ligados para tá dando 0, a porta tá aberta por quê? Alguém fez, tipo, alguma ação tá sendo tomada? Não. E aí ele falou, pô, então, né, a gente consegue fazer algo eficiente, né? Então, você precisa que registre os logs de pressão do pass-through. Beleza. A porta pode ficar aberta X segundos, depois você fecha, tem que ter a recuperação do interno. Travamento. Por tanto tempo. Beleza, tudo isso dá para fazer. Status de porta aberta, porta fechada. Isso é comum, mas a sofisticação acima disso, sem uma orientação exata, vai te trazer investimento à toa, né? E é o que a gente chegou à conclusão lá. Como não tinha nenhum status alarmado, a tendência é que ninguém estava atuando naqueles equipamentos. Sim, sim. Né? E aí, a conclusão que chegou foi investimento que não está sendo utilizado. Não está sendo utilizado. Eu tô com um carro que vai até 150, mas eu tô andando a 20, 30. Tô fazendo... Né? Ou tem um carro que tem uma autonomia de, sei lá, 1.000 km, só que toda vez que baixa 100 km eu abasteço, né? Então, tipo, não faz custa caro. E tô pagando muito mais por isso. William, a gente tá chegando aí no final aí do nosso bate-papo. Queria que deixar à vontade. Que rápido, hein? Eu falei pra você, né? O pessoal fica ansioso, mas na hora que vai rapidinho. Você tem algum projeto que você gostaria de destacar de vocês? Algum marco na empresa de vocês que você gostaria de destacar para nós aí? Poxa, tem alguns, mas acho que me marcou bastante. Foi um cliente me ligando e falando assim:
Lembra da onda de colocar o contador de partículas online? O contador de partículas... Eu lembro. Ele é um dedo duro. Se tiver errado, ele vai mostrar que tá errado. Se tiver certo, ele vai falar, tá certo, né? Então, quando começou isso, precisa colocar lá o computador online no grau A durante o envase. Nossa! Houve uma onda de clientes, olha, não passa, vou trocar a máquina, vou... E aí teve um que me marcou bastante, né? Às vezes você chega, o computador tá lá em cima, no filtro grudado, né? Que aí passa, né? Aí passa, né? Se o filtro não tiver vazamento, passa. Existem N situações que geram partícula, ilha de calor, né? Um fechamento de ampola por maçarico gera uma ilha de calor, então o ar acaba subindo, ou o fluxo não é unidirecional o suficiente para manter um fluxo, né? O primeiro ar sempre do filtro ao contador de partícula. O ideal é que o contador de partícula fique a 30 centímetros do seu processo, de um raio de 30 centímetros. Então o processo está aqui, ele pode ficar aqui, ele pode ficar aqui, mantendo lá os 30 centímetros no máximo. E ele é um dedo duro, né? Então o cliente olhou e falou assim, mas não está passando, o contador de partículas não é bom. Não é que ele não é bom, ele é bom. O contador de partículas que o meu processo está tudo certo. Tá tudo certo. Mas eu sempre fiz assim, ok, mas agora a legislação pede, né? Então como resolver? Pô, vou trocar. Eu falei, me dá uma oportunidade, deixa eu dar uma olhada. A gente faz... A nossa empresa, assim, a gente faz comissionamento, qualificação, certificação, e a gente se especializou bastante também nessa identificação de fluxo através de fumaça, né? Eu falei, posso dar uma olhada para ver como que o ar se comporta? E aí, quando eu chego, eu falo, liga lá a fumaça, tá? Liga lá o maçarico, vamos ver. A gente joga fumaça. E aí, a fumaça, para quem não conhece, Felipe, é para a gente visualizar como que o ar se comporta. Então, eu tenho que colocar a fumaça de forma isocinética, ou seja, na mesma velocidade que o fluxo de ar mantém, que insufla, então 0,45, né? 36 a 0,54, e ela tem que ter isotermia, ela tem que ter a mesma temperatura do ambiente. Eu não posso fazer igual antigamente o pessoal fazia com gelo seco, lembra a fumaça com gelo seco? Colocava lá, descia. Aí você, mas isso aqui não tem fluxo, está descendo, parece uma cachoeira, porque é gelado. Tá gelado, né? Eu também não posso colocar uma fumaça mais quente, porque ela vai tender a subir. Eu quero colocar um ar que caracteriza o que eu tenho, o meu fluxo, né? Que eu enxergo aquilo que eu tenho. E quando a gente jogou a fumaça, a gente identificou que essa ilha de calor, ela parecia um vulcão, fazia assim. Então ele pegava a partícula do processo e subia. E depois caía no computador de partícula. Tá, entendi. Então, e aí, ela gerava o fluxo inverso ali, né? Exato. Não de cima para baixo, não unidirecional. Cima. O fluxo era turbulento. Sim. E o porquê disso? Porque parte do ar, ele saía por cima. Às vezes ele saía por cima. O ar é preguiçoso, ele quer o caminho mais rápido, mais fácil para ele, né? Então ele se perdia por cima, ele é como se fosse um balde cheio d'água, que você joga água e ele transborda. É mais ou menos isso. Não tinha aberturas de baixo, não tinha uma captação, ele não conseguia fazer lá a captação do ar da forma certa. Então, com poucos recursos e rapidamente a gente adequou aquilo, abriu, fechou e tal, e jogamos fumaça. E o que eu achei muito legal? O operador olhou e falou assim, meu Deus, mudou, é outro fluxo. E o contador de partícula contando zero. E é exatamente o mesmo ponto, mesmo lugar, no mesmo dia, não mudou nada, não mudou velocidade. Então isso me trouxe uma satisfação muito grande e dali a gente começou a desenvolver mais e mais esse tipo de trabalho, porque traz uma solução rápida, uma solução de baixo custo e imediata. E a gente consegue mostrar isso para o cliente. Então, eu acho que eu coloco como um ponto que me marcou bastante. Cara, que legal. É um exemplo bem interessante de uma solução simples. Lógico que é a aplicação do conhecimento, exato, né? Exato. Que a gente às vezes fala em solução simples, as pessoas pensam assim, mas qualquer um pode fazer. Não, você tem que aplicar o conhecimento, mas além de você aplicar o conhecimento, é entender que nem sempre o problema, né, vai ter uma solução de trocar equipamento, Exato. né, fazer obras estratosféricas, sei lá, né? O mais normal seria, seu equipamento não dá conta, né? Ou, o cliente falou, o contador de partículas não funciona, né? Tipo,
É bem engraçado isso. Pô, legal, cara, exemplo muito legal. E eu acho que mais legal que o exemplo é a gente repassar isso, Sim, né? sim. Repassar que muitas vezes essa situação do contador de partículas online é um negócio muito engraçado, né? Eu tenho uma história de que lógico, nosso mercado é majoritariamente indústria farmacêutica. Sim. Mas a gente 90%. hoje a gente tá até com menos, a gente tá com 75, a gente tenta brigar entre 75 e 80, porque você depender só de um mercado Sim. é arriscado, né? Apesar do mercado da indústria farmacêutica ser bem sólido, né? Mais uma vez uma indústria eletrônica me ligou, não era microeletrônica, era eletrônica, montagem de celular, cara. Ok. Montagem de celular é um processo manual. Então são várias peças que a pessoa vai encaixando, né? E nos anos 2012, 2013, se eu não me engano, houve um plano do governo, não sei se você vai lembrar, que as empresas tinham que fazer a montagem no Brasil para ter um benefício fiscal. Uhum. Então, as grandes players aí de montagem de celular e de todas as marcas de celulares, eles abriram linhas aqui no Brasil. E não passava, porque tinha um fiscal de partículas. Que legal. E ele Não ficava sabia. com o contador andando pela fábrica. E ele falava, no caso, a empresa era coreana, esse cara era coreano, né? Falava, não passa, não passa, o que eu faço? Aí vieram soluções 1000, né? Só que não é uma sala limpa, é um ambiente controlado, né? E não classificado, é uma famosa CNC, mas eles controlam a partícula por quê? A partícula na montagem do celular dava perda de material no final, porque aí vai passar pelos requisitos de qualidade e não passava. Então, é aquilo, né? Se a tela tem uma partícula no meio da tela, Que é um risco, mano. acabou, né? Enfim, isso é alguns exemplos, né? E o muito engraçado é porque as pessoas que trabalhavam não usavam máscara Olha só. e ficavam conversando. Aí, cara, você quer uma área minimamente controlada sem o mínimo de paramentação, não funciona, né? Então, se paramentem. Ah, mas na Coreia não funciona. Não é assim, tudo bem. Não Será que sei eles qual... falam menos? Eu cheguei à conclusão que é essa, né? Que, tipo, você andava pela fábrica, você ouvia muita gente conversando, né? E se você tá sem máscara, você tá jogando partícula no ar e tal. Eles também não tive muitos contatos pós essa conversa, porque a primeira conversa deles era colocar fluxo na linha inteira. Caramba. E CNC. sem necessidade nenhuma, mas por quê? O cara queria garantir a contagem de partícula ali embaixo, né? Depois a gente conversou, eu falei, olha, eu acho que o pessoal tinha que estar paramentado, né? Com máscara, com touca, não tinha na época. Roupa adequada. Eventualmente a roupa adequada, né? Eu usava uniforme comum. E eu acho que isso aí já vai reduzir bastante o nível de partícula, porque não era um nível baixíssimo, tá? E desde então não me retornaram mais. Hoje eu sei que não tem mais essa linha de montagem aqui, né? Porque acabou o benefício, acabou a indústria. Mas é algo bem engraçado. E essa história de contagem de partícula online, para mim, é sempre entre aspas, um problema, né? Porque aquilo está refletindo a realidade. Exato. Né? Então, se a cabine, vamos imaginar, se o fluxo foi certificado, né? Ou a cabine, o que quer que seja, com vazamento no filtro, por exemplo, uma hora aparece. Com certeza. Pode não aparecer todo dia, toda hora, mas uma hora vai aparecer. Sim, né? sim. E a gente, como eu falei, né? A gente está mexendo com vidas, é muito crítico. A gente tem que ter uma responsabilidade enorme. Não é simplesmente testar o filtro. Testar um filtro que vai segurar um particulado. É um filtro de 99,95% de eficiência que vai segurar algum contaminante que pode cair num produto. Que pode ir para nossa família, pode ir para qualquer pessoa. Então, esse nível de cuidado, de responsabilidade tem que ser muito forte. Com certeza. William, queria agradecer novamente
sua presença, o bate-papo. E eu que agradeço. Acho que foi muito enriquecedor. Caminhamos juntos há 14, 15 anos, 16 anos, sei lá, passa tão rápido que a gente até esquece. E com certeza temos muito ainda que contribuir para o mercado. Com certeza. Acho que é um desafio enorme atrair pessoas para o nosso mercado, né? Sim. Eu acho que isso aí é um ponto bem legal que você faz na sua empresa, de trazer estagiários, de ensinar, desenvolver pessoas. Continue assim porque é muito importante. E deixo aberto se você quiser fazer mais algum comentário. Não, então, tranquilo, Felipe. Eu só agradeço, acho que a gente extrapolou um pouquinho. Falei demais, né? né? Acho que tá dentro. Mas agradeço a oportunidade mais uma vez. A gente faz o possível, né, pra gente subir a régua também. Sim, com certeza. Tô aí pra uma próxima pra gente trocar mais ideia. Com certeza. William, Obrigadão. valeu. Obrigado, hein? Até mais. Eu que agradeço.